Vamos preparar-nos para a nossa prece inicial. Tome uma posição confortável, elevando o nosso coração para Jesus, nosso mestre, governador do planeta, e nossa querida Maria de Nazaré, mãe de todos nós, e de Jesus também, claro. Senhor, abençoa-nos hoje, essa tarde maravilhosa, e abençoa também a nosso querido palestrante, para que ele possa nos instruir um pouquinho mais e sobre a história de Maria de Magdala. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que não puderam estar nesse momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom, hoje temos a visita de nosso querido Sebastião Celso. Ele vem da Casa CI, do IBES, e nos vai presentear com um tema muito bom, que já foi até falado agora, Maria de Magdala. Sebastião, fique à vontade. Que Jesus, em sua divina misericórdia, nos dê olhos de ver e ouvir de ouvir, para que este curto instante não se limite apenas uma oitiva intelectiva, sem o condão de uma transformação interior. Eu hoje estou muito emocionado pelo reencontro com meu amigo Renato, que nos ajudou na construção da UEC nos tempos de juventude. E mais emocionado ainda por estar pagando um débito de gratidão ao meu querido amigo Alcino Pereira, que há 5 anos vem me pedindo que aqui comparecesse para falar. Mas veio a Covid, vieram problemas de saúde pessoal minhas e nele também, como sabem muitos. Mas como o acaso não existe, a lei de Deus não tem atropelos, nem adiantamentos, nem atrasos. Ora, estamos aqui. E estamos aqui, neste exato momento, não numa casa de parede, mas sim em pleno mar. Estamos no mar, olhando uma cidade costeira, uma cidade de muito movimento econômico, porque de mercadores, portuária, pescadores. E a cidade se tornou famosa por ser o endereço domiciliar da grande Virgem do Evangelho, como acabamos de ouvir na fala de Emmanuel. Miriam de Magdol, uma menina que, apaixonada, enganada pelo noivo, acabou cedendo-lhe a virgindade e depois foi jogada num prostíbulo. E por ser o costume da época, enveredou-se pela cortesania e teve, a partir de então, pela sua beleza sírio-fenícia, pelo seu cabelo cor de acaju, como se fosse a cor de um tacho de um cobre, mas de uma beleza fantástica.
acabou tendo a seus pés os grandes homens de um dia da Roma antiga, inclusive o seu amante Próculo, que ele colocou o mundo aos seus pés, permitiu-a, embora uma cortesã, frequentar a sauna dos nobres romanos na Galileia. Estamos num mar sui generis, chamado Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, mas que, na verdade, era menor do que a Baía de Guanabara. Miriam de Magdol, que passou a história da igreja como Maria de Magdala. Essa mulher sui generis, que com salto evolutivo no tempo, tivemos como Teresa d'Ávila, como Teresa de Calcutá, se tornou o maior exemplo do Evangelho de Jesus. Porque Saulo, era o escravo da letra da lei e não errava com medo das punições na terra e no pós-mortem. Estevão era puro por excelência, porque ele, através das reencarnações, se autoburilou. Mas essa mulher violentou a si própria, venceu a si própria para se santificar, embora a hipocrisia eclesiástica a tenha condenado durante vários e vários anos pelo fato de ser mulher, de ser bonita e ter sido uma prostituta. Certa feita, essa mulher ia na sua liteira de luxo com um amante, pouco, quando o mendigo abriu-lhe a cortina, amante Próculo, desculpem, quando um mendigo sujo, rasgado, abriu-lhe a cortina ousadamente, se jogou à frente dela e disse: Senhora, eu sou leproso, vede as minhas pústulas. Mas Jesus, o Nazareno, está aqui perto e eu preciso de um cestécio para ir até ele, porque ele está curando leprosos. A mulher, com desdém, jogou uma moeda na poeira e disse: ele pode até curar as suas pústulas físicas, porque muitos profetas de Israel já o fazem. Mas as minhas, ele não tem o poder de curar, porque elas são morais. E seguiram ambos viagem, cada um para o seu lado. Passado algum tempo, no grande muro do seu palácio, um homem com um cajado rude batia a porta insistentemente. O guardião veio olhar, abriu a portiola e viu aquele homem pobre, um plebeu, como se diria na Idade Média,
e mandou embora. Ele falou assim: eu tenho que falar com a senhora porque eu prometi a ela voltar. O homem fechou a porta e ele bateu mais violentamente ainda. Se você insistir, eu vou colocar os cães para ele devorar as carnes. Fechou a porta. Novamente, ele insistiu. E no momento de vacilo do guarda, ele adentrou e assistiu, a viu numa casa em penumbra, escura, janelas fechadas, envolta num cortinado negro, quase desnuda, assistida por uma escrava descalça para não fazer barulho, porque ela se dizia de quando em quando dominada por 7 demônios. O homem se jogou aos pés dela, abriu a camisa e falou: senhora, eu lhe prometi e aqui estou. Ele me curou. E ela repetiu: mas a minha lepra não tem jeito. É uma lepra moral. Senhora, foi exatamente para nós que ele veio. Ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas somente nós, os doentes. E depois de muita insistência, se viu numa viagem que qualquer um de nós daríamos uma existência inteira para fazer. A escrava havia chamado o barqueiro, seguindo ordens, e lá iam um mendigo, um barqueiro e uma prostituta. Quando a barca chegou à praia e atracou na areia da casa de Simão Pedro, o mendigo a disse: senhora, é ali naquele barraco que ele fica. Ele só fica 2 dias no máximo no mesmo endereço para não ser perseguido. Vá, senhora, vá. Ela sentiu um frenesi muito grande. Passou a tremer como uma criança, entre o medo, a indecisão, mas foi. Ao entreabrir a porta, viu num ângulo reto o luar caindo sobre Jesus, que a diz: Maria, enfim vieste. Ela se atirou aos pés dele, emocionada, indagou: mas como? O senhor me conhece? Nunca nós nos vimos? Eu sou amiga de Cláudia, a mulher, Cláudia Prúcula, a mulher de Pilatos. Mas nunca lhe vi magro, mal vestido, mas ela estava encantada com a vibração que saía daquele homem. Ela não conseguia desviar os olhos dela. Ela falou: venha comigo, eu lhe darei a metade da minha riqueza, lhe darei luxo, lhe darei roupas bonitas. Jesus permaneceu no silêncio. Na hora que ela disse: eu lhe darei amor, então o mestre olhou para ela e falou: Maria, eu quero o teu amor. Vá e ame aos teus filhos,
E ela respondeu: Senhor, desgraçada que sou, tive o ventre varado mais de 1000 vezes, mas nunca tive a bênção de engravidar. Jesus calmamente respondeu: Maria, a mulher que ama os filhos da sua carne apenas cumpre um dever. Quero de ti que ame as mães que não têm filhos e os filhos que não têm mãe. Vá, Maria, e não tornes a pecar. A mulher assustada, apavorada, confusa, não teve a coragem de continuar o diálogo, não teve a coragem sequer de virar as costas para ele e saiu dali de costas. E ao chegar na areia, deu um grito, saiu correndo em direção à barca, entrou, atravessou de retorno aquele mar, foi para casa. E na manhã seguinte, a cidade de Magdol, em burburinho inteira, dizia: a prostituta enlouqueceu. Do alto do palácio, ela jogava fora todos os seus pertences pela janela. Roupas de luxo, joias, alguns objetos de enfeite. E como hoje, porque somos o mesmo, como me disse certa feita Joana de Ângeles, trazemos ainda muito de Maria de Magdala dentro de nós. A populaça correu e pegou as coisas. A partir de então, onde se encontrava Jesus pregando, aquela mulher que trocou a amizade de Cláudia Prúcula pela amizade de Maria de Nazaré, uma troca das mais sábias, obviamente. Onde estava Jesus pregando, lá se encontrava uma mulher linda, de uma beleza ímpar, sentada no chão, no meio de ladrões, outras prostitutas, mendigos, leprosos, aleijados, ouvindo a fala do mestre. E assim foi. Ela se aproximou de Joana de Cusa, a nossa amadíssima veneranda Joana de Ângeles, como conhecemos atualmente. Mais e mais se aproximou de Maria de Nazaré, dos demais apóstolos. E continuou seguindo Jesus. Quando ele foi preso, ela foi uma das primeiras a ir a Maria de Nazaré dar a notícia. Senhora, eles o prenderam. Ela, João Evangelista, o discípulo amado, e Maria de Nazaré, vestida num chale pobre, porque eles eram pobres, lá se foram chegar à prisão. E como um gigante, Maria de Nazaré virou para o guarda Hercúleo e disse: eu quero ver meu filho, ele está preso. O guarda simplesmente deu um murro na mãe do Cristo
e que foi acudida por João Evangelista. Dando salto no espaço, em razão do tempo, obviamente, nós temos a dizer que Maria de Magdala viu Jesus manietado, amarrado, coroado com uma coroa de espinhos tirados dos esgotos, propositadamente para provocar o tétano, sofrendo as chibatas romanas, chamada vergasta romana. Para quem não sabe, né, porque ninguém é obrigado a saber tudo, né, era um chicote com 7 pontas, e as pontas eram uma espécie de foice ou de anzol. Quando entrava na carne, ao ser puxada, tirava pedaços. Ela viu quando 2 homens passaram a chicotear Jesus, já com outro instrumento. Eram esferas com pontas que, batidas nas costas, no peito e nas pernas, tornavam o físico enfraquecido. E ela chorou. Elas choraram, mas Jesus não deu um só gemido. Ela o acompanhou na Via Crucis, numa rua estreita que até hoje existe, e viu quando uma outra mulher chegou com um pano branco, enxugou-lhe o rosto e mostrou para a multidão as marcas. Vede o que nós fizemos. Porque elas estavam lá quando Pilatos, depois de enviá-la a Herodes e Herodes devolver, elas estavam lá quando Pilatos mandou que escolhessem entre Barrabás e Jesus. Maria já tinha ido a Cláudia Prúcula pedir por Jesus. Mas Cláudia não podia dizer isso ao marido, que tinha recebido uma então cristã e ex-prostituta amiga de Sauna. Disse que tinha tido um sonho de Pilatos condenando um inocente. Pilatos, vacilando, pediu à população que escolhesse, como nós vemos no livro Memórias do Suicida. O escritor português, recém-chegado de Atenas, pobre, mendigo, com bastão, na hora que Pilatos gritou Jesus ou Barrabás, ele não sabia nem o que estava dizendo, ele levantou, soltem Barrabás, prendam Jesus. Não sabia. Então, daí, pagou altos estipêndios, como nós vemos em Memórias dos Suicidas, da nossa amantíssima Ivone Pereira. E Jesus foi preso, crucificado, como dissemos. A Verônica, e tivemos a ajuda do Cirineu, que foi obrigado a ajudar Jesus na cruz. Ela viu quando cruzaram os pés de Jesus e colocaram pregos enferrujados para apressar o tétano nos pés dele, nos pulsos, e depois, numa cruz. Quando a gente pensa na cruz de Jesus, nós pensamos numa coisa lisinha igual isso aqui. Mas não.
Eram dois troncos cheios de farpas, que quando ergueram a cruz numa corda e colocaram na cova, aquelas farpas entraram nas costas de Jesus e ele estremeceu. Foi quando o anjo da misericórdia, entre outros, se acercaram dele, porque até Jesus, né, teve seu momento de necessidade de um abraço, e Jesus falou assim com o anjo da misericórdia: me deixe, vá ajudar Judas, ele sofre muito. Lá estava na cruz um menino de 16 anos, João Evangelista, o discípulo amado, uma ex-prostituta, Miriam de Magdol, e uma nobre romana, Joana de Cusa, a nossa veneranda Joana de Ângeles. Ela viu quando o soldado colocou vinagre na boca de Jesus, que a vergasta romana nos conta como sendo um ato de maldade, mas que, na verdade, era um ato de misericórdia, porque o vinagre, provado cientificamente, ele tinha capacidade anestésica para diminuir a dor. Ela viu quando Longinos, com a lança, furou o peito de Jesus. Também nós aprendemos, eu que estudei 6 anos em colégio de padres, nós aprendemos que seria um ato de maldade. Não, é porque eles iriam quebrar as pernas de Jesus para o corpo descer e ele sofrer mais. Mas, furado na lança, ao acontecer o fato que nós conhecemos, o mestre já estava desencarnado. O credo da Vulgata Latina nos diz que ele desceu aos infernos. Efetivamente, Jesus desceu ao umbral para ajudar Judas também. A partir daquele dia, o tempo começou a ficar ombroso. Tempestades, relâmpagos externos e nos corações que amavam o Mestre. Os outros homens estavam escondidos, medrosos, temerosos. Um o havia traído, Judas. O menino estava com a mãe. Ela viu quando Maria disse: meu filho, o que fizeram de ti, que és inocente? Jesus não a chamou de mãe. Ele disse: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Rompendo os elos carnais existentes entre o mais alto e nós cá embaixo. Passados 3 dias, decidiram Maria, que havia guardado, da época da sua transformação, apenas uma caixa de alabardo com incenso e um vestido do dia que ela perdeu a virgindade, pegou a caixa de incenso para incensar Jesus, junto com mais duas, com João e Maria de Nazaré. Ela sabia que era proibido, mas mesmo assim ela insistiu e foi, enquanto os outros covardemente estavam escondidos. Chegando lá,
a pedra estava removida. O lençol no qual se enrolava o corpo estava sobre a pedra onde o cadáver era colocado. O outro pano, eu cheguei a ver isso até, e muitos daqui certamente viram, que se amarrava o queixo para o defunto não abrir a boca, né? Estava lá. E ficaram apavorados. Eles o roubaram, simplesmente para dizer que ele mentia, dizendo que iria ressuscitar. E decidiram sair. Dois, João e Maria de Nazaré, foram avisar aos demais, mas ela intuitivamente resolveu ficar. Neste instante, ela viu alguém mexendo nas plantas, porque tinham muitas rosas plantadas em volta. E o túmulo tinha sido dado, emprestado por um tio de Jesus, Nicodemos. E ela virou para o jardineiro, entre aspas, dizendo: o que fizeram do meu mestre, do Rabone? Na hora que ele virou e disse Maria, ela se atirou aos pés dele. Rabone! Ele disse: não me toques, ainda não subi à casa de meu pai. Ela foi avisar os demais. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Tomé, que era um ausente, né? Nós temos muito isso nas reuniões mediúnicas, né? Eu que participei de reuniões mediúnicas na Mansão do Caminho, onde são muitos médios, e aqui também nos grupos pequenos deve acontecer. As pessoas que mais faltam, e a gente fala de alguns fenômenos ocorridos. Tomé, que era um ausente, falou assim: apareceu para ti? Por que não para a mãe dele? Por que não para Pedro? Por que não para João? Logo para ti, uma prostituta. Ela se calou e atendeu, entendeu o recado da punhalada no peito. Neste instante, Maria de Nazaré abraçou-a e falou: minha filha, meu coração de mãe diz que dizes a verdade. Tempos depois, Jesus já estava lá para Tomé. Tomé, dissestes que querias tocar as minhas chagas, vem. A partir daí, nós vimos Jesus na estrada de Emaús, conversando e se alimentando com viajantes. Vimos Jesus à beira da praia, mandando que Pedro se atirasse a rede à direita, e pegou peixe que quase que afundou a barca, e se alimentou com os amigos. Nós vemos Jesus pregando para mais de 500 pessoas na praia. Após sua volta ao reino imperecível, os apóstolos e discípulos ficaram meio que perdidos, ficaram apavorados. Para onde ir? Maria voltou para Nazaré. Maria de Nazaré voltou para Nazaré. Maria de Magdala voltou para Magdala. Pedro foi para a casa do caminho, mas ficaram meio que perdidos.
Certa feita, Jesus, desculpem, certa feita, Pedro foi se despedir de Maria, falou: Maria de Magdala, eu estou indo embora, seguir o meu caminho. Ela falou: Pedro, eu não tenho ninguém, me deixe ir com você, eu não tenho ninguém. Pedro falou assim: não, Maria, és bela, és jovem, és mulher, e ainda ontem eras uma prostituta. Aí a Mary Rodrigues nos diz que neste instante Pedro mostrou que ele não entendeu nada da mensagem de Jesus, que ele não aprendeu nada. E ela ficou sozinha na praia, comendo lixo, catando lixo, comendo restos de comida, pedindo emprego aos comerciantes, que eles diziam: não, nós não vamos te dar emprego. Você é uma mulher bonita, volte à sua vida que nós te daremos um palácio 10 vezes mais bonito. Te daremos uma vida de princesa. Faremos tudo por ti. Enquanto as esposas dele falam assim: não roubastes os nossos homens? Voltai para a sua vida de perdição. E ela não respondia absolutamente nada, apenas chorava, silenciosamente, não raramente. Dormia no frio, na praia. Determinada manhã, ela acordou com a matraca tocando. Os mais velhos sabem de que estou falando. Era o instrumento que se tocava até então na Sexta-feira da Paixão, porque era obrigado. Quando tinha um grupo de leprosos, que se trocasse morféia, 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 para que todo mundo corresse. Ela acordou assustada, com mais de 50 pessoas, viu que eram leprosos, pensou em correr, mas pensou: o que faria o mestre em meu lugar? E resolveu permanecer. Eles vieram e ela perguntou-lhes: o que quereis? Nós estamos procurando por Jesus de Nazaré, porque dizem que eles curam, que ele cura aos leprosos. Temos aqui criancinhas, mães, velhos, homens mais jovens. Aí ela disse: vocês chegaram tarde demais. Eles o assassinaram. E eles choraram apavorados, porque era a última esperança. E ela começou a falar de Jesus, lembrou-se do sermão da montanha: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram. E, em determinado momento, quando vieram as autoridades para expulsá-los à força, a cavalo, eles foram embora para o Vale da Morte. Maria ficou indecisa o que fazer. Nisso, uma criancinha que estava na retaguarda do grupo vira para trás e dá um tchauzinho para ela, rindo, aquele sorriso que parecia um sol, embora carcomido pela morféia, pela lepra. Maria fala: não tenho ninguém. E disse: me esperem. E foi com o grupo. E naquele dia, uma mulher de uma beleza esplendorosa, juntamente com um grupo de leprosos, entrava no Vale da Morte. Como ela tinha pele sem nenhum carcinoma, sem nenhuma ferida,
ela ia de dia pegar comida para levar para eles comerem à noite. E isso durante 10 anos. E toda tarde, 5 horas da tarde, ela subia a uma pedra, a uma montanha, a um outeiro e pregava o evangelho. Vós, os leprosos, e passava a lição. Mais ou menos como hoje nós fizemos ali na salinha, dentro do entendimento deles. Ha passado esse tempo, em média 10 anos, ela estava despida, tomando banho numa cachoeira, e viu uma mancha rosácea no peito nu, a pele alva, perfeita, branca. Pegou um espinho de laranjeira selvagem e furou. Não sentiu dor nenhuma. Ela falou, interessante, eu adquiri a lepra. Segundo Amélia Rodrigues, naquele dia ela fez o mais belo discurso de todos os anos. E disse, nós, os leprosos. E falou sobre Jesus, sobre aqueles que sabem sofrer com dignidade, porque não basta bem-aventurados os aflitos. Nos diz Joana no Lampadário que é preciso ser aflito sem aflição. Sofrer, sim, mas sem revolta. Que a dor é inerente a todos nós, inclusive o sol sente dor. Mas reclamar sofrimento é covardia moral. 20 anos após, com alguns dedos já amputados por causa da lepra, sem dente, a morfégia tomando seus olhos, ela sentiu uma saudade imensa de Maria de Nazaré. E falou, eu tenho que ver minha mãe, eu tenho que ver minha mãe. Os outros falando que ela não tinha condição. Embora isso, lá ela foi a pé procurar Maria de Nazaré, que morava em Éfeso, com João Evangelista. Viajava de noite para não ser apedrejada e se escondia durante o dia. Às vezes vista, ora recebia pedradas para ser expulsa das cidades, dos lugarejos. Alguns jogavam pão velho, comida. E assim ela chegou às portas de Éfeso. Antes de chegar a Éfeso, ela perde os sentidos e cai, atoleimada. E alguns passantes viram que ela falava muito, Maria de Nazaré, João Evangelista, no delírio da febre, da dor e de tudo mais. Foram lá falar com João. O casal abençoado a levou para casa, tratou dela durante cerca de 1 ou 2 dias. Determinado dia, ela se viu leve, fora do corpo, linda, maravilhosa, formosa, como os dos tempos da juventude, antes de ser enganada pelo noivo, e aquele corpo apodrecido no leito. Viu Maria de Nazaré e João chorando muito. Viu quando João cobriu-a. E resolveu partir para as praias onde ela havia conhecido Jesus, onde ela havia ouvido as lições de Jesus.
Chegando lá, determinado dia, ela viu um homem caminhando em direção a ela, vestes alvas, magro, barba comprida, os cabelos cor de cobre, como os dela na juventude também o eram. Encontrando-se com a barba, e o viu. Jesus veio, abraçou-a e disse: Maria, tu persististe até o fim. Venha comigo, pois preparei para ti um espaço no reino de meu Pai. Pegou no colo e se engraram rumo ao infinito. Conta-se que um astrônomo grego, naquela noite, viu uma luz imensa cortando o espaço. E ele teria registrado como sendo uma noviça, ou seja, uma nova estrela descoberta. Mas não, era Maria de Magdala retornando ao reino dos céus. Depois nós a tivemos como Teresa d'Ávila e como Teresa de Calcutá, conforme nos revela Joana de Ângeles. Porque espiritismo é uma ciência, não cabe achismo. Quem quiser conhecer o espiritismo numa linguagem mais atualizada, basta se dar o trabalho de estudar Qualidade na Prática Mediúnica do projeto Manuel Filomeno de Miranda ou o livro Joana de Ângeles Responde. Uma linguagem simples, direta, reta e, diria-se, rasteira para nós ignorantes que ainda somos. Somos ainda Marias de Magdala em ascensão. Me disse Divaldo que o grande problema é que eu teria sido um dos homens de Maria de Magdala, só que ela caminhou e eu fiquei com preguiça de caminhar. O lírio brotou do brejo e virou flor. E eu fiquei com preguiça de sair da bolota, da batata, do lírio. Mas aqui estamos, lutando, tentando. E existe na humanidade inteira bilhões de almas encarnados, um único ser que eu amo, conforme nos ensinam Maria de Magdala, que aprendeu por sua feita com Jesus, que é minha filha Joana de Ângeles Borges. Se algum bônus hora tiver essa fala minha, se ela tocar algum coração encarnado ou desencarnado neste ambiente, se houver algum mérito aos olhos de Deus, a minha fala, se houver honestidade nas minhas palavras, um desejo incomensurável de sair da bolota para romper o brejo sujo e me transformar no lírio, que as bênçãos, os méritos
os bálsamos, os alívios, as blindagens e as glórias sejam única e exclusivamente destinadas não a mim, mas à minha filha de 7 anos de idade. Que a queridinha de Divaldo, o sonho dele era não morrer sem uma foto com ela no colo, mas infelizmente a loucura e o egoísmo da mãe, que não se sabe por qual motivo kármico, porque foi uma coisa de aventura, impediu que acontecesse. E que Divaldo, como eu estava dizendo ao companheiro na viagem, durante os 90 dias que ela passou na UTIM, do Hospital das Clínicas, me discava de madrugada da Alemanha e de outros países da Europa, perguntando como estava a criança, toda entubada, pesando apenas 600 gramas. A criança que hoje me ensina a pronunciar palavras em inglês, embora seus 7 aninhos. E quando eu lhe falo em francês, je t'aime, ela responde, eu te amo muito mais. E que se houver algum mérito neste meu ato, que seja 100% canalizado pela espiritualidade egrégia que me assiste e que dirige esta casa, para poupar minha filha dos cardos da vida, na medida das possibilidades e das leis naturais. Agradeço a atenção, peço desculpa pela minha insuficiência moral e intelectiva e agradeço o convite da casa e o companheiro que serviu de ponte para estarmos aqui neste instante. Muita paz, muita luz e, repito, que Jesus nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito obrigado, Celso, por essa palestra maravilhosa. Você nos trouxe uma ilustração de Maria Magdala muito perfeita. Também raciocinando assim, o nosso dia a dia, cheio de problemas, mas pensando bem, o que Jesus faria no nosso lugar? Essa reflexão que nos trouxe e que acho que todo mundo aqui concorda com isso. Muito obrigado, volte sempre, seja bem-vindo à nossa casa. Para finalizar, vou chamar a lhe chamar para fazer nossa prece final. Então, continuando na harmonia dos nossos corações, nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente, que continua tratando da gente, que continua nos sustentando nos nossos dias a dias. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesta casa querida, para aprendermos e compreendermos os ensinamentos do Cristo. Que as bênçãos amorosas desses companheiros do passado, tão iluminados, tão sofridos, mas que conseguiram a iluminação, que nós possamos cada vez mais sentir também essa iluminação, essa luz nos nossos corações, porque todos nós também somos luz. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.